boa noite, estimado telespectador da Televisão Pública de Angola, no seu canal de notícias. No ar e consigo, mais uma edição do Semana em Análise. Comigo, os comentadores habituais, Osvaldo Eugênio Clemente e Luís Jim. Talvez era pelo facto de ter tido um programa com o José e então ia rebatizar o Luís Jim. Luís Jim, boa noite. Muito boa noite, Faustino. Boa noite, meu colega de painel, Eugênio Clemente. E boa noite a este vasto telespectador da TPA. E o Eugênio? Boa noite, Faustino. Boa noite ao colega Luís. Hoje é o dia 8, o Dia Internacional das Mulheres, não é? Acho que já abrimos o março e a campanha será mesmo Março Mulher, não é? Sim. Então, vamos parabenizar as mulheres do mundo inteiro. Começamos por parabenizar as mulheres de Angola, no dia de hoje, e agora vamos parabenizar as mulheres do mundo inteiro. Eu peço desculpa, esqueci-me Do das dia mulheres, mas porque eu sinto que todos os dias, não é? É o dia que está presente a mulher em nossas vidas, como mãe, esposa, irmã. Mas pronto, temos um dia, pelo menos, para dizer que é o dia delas, mas todos os dias são dedicados. Muito bem. E começamos com o primeiro tema. SME já emitiu passaporte eletrónico e já a emitir passaportes eletrónicos e lança Centro de Apoio para a Emissão de Documentos na Marginal de Luanda. Sobre este assunto em particular, aquilo que é a dinâmica que está a acontecer, que começou com a emissão do passaporte do Presidente da República, e assistimos a todos, o Presidente da República e a Primeira-Dama, aqui o pontapé de saída a esta emissão do passaporte eletrónico, com toda a facilidade e segurança naquilo que é a leitura de dados, sousa um padrão a ser seguido internacionalmente, e Angola, porque não quer ficar para trás, também deu este passo importante na emissão do passaporte eletrónico. E para que seja ele expandido e porque veio mesmo para servir o cidadão, começou esta campanha que já anunciamos na Marginal de Luanda, onde hoje passaram perto de 1.500 pessoas, dentre elas o Luís Jim, que foi lá saber como é que as coisas estão a funcionar. Luís Jim, o que é que nos pode explicar do que viu, para além daquilo que nós já sabemos anunciado pelo Ministro do Interior, Manuel Homem? Olha, Tu estiveste lá, conseguiu constatar in loco, e então aqui consegue também nos transmitir, não na condição de quem dirige, que tem uma opinião, sim na condição da opinião de utente. de utente. Olha, não, antes porém, já que disseste que estive lá, eu não queria dizer, só queria já fazer o comentário, mas permita-me agradecer à equipa da comunicação do Ministério e também os diretores, que era o diretor da área de tecnologia, de comunicação e o da área de aviação e trânsito, e o seu ministro, que também hoje, domingo, esteve lá presente, de facto. Mas, curiosamente, eu fui para tentar perceber o que é que está a acontecer. E, na verdade, está a acontecer muitas coisas, mas para o cidadão o importante é perceber que para aqueles que já trataram os passaportes e que estão a aguardar a receber o passaporte físico, estão a ser chamados para ir a estes postos. Por menos Luanda, o Ministério colocou na Baía de Luanda esse posto público, mas tudo que está-se a fazer nestes postos da Baía de Luanda é o que se faz nos postos presenciais, nos postos físicos do SME, não é? Então, mas está o cidadão que já tratou o seu passaporte e tem aquele recibo, não é? E que está à espera para levantar, tem agora a oportunidade de ir para estes postos para fazer o quê? Para, primeiro, introduzir novos dados, e estes novos dados é o biométrico, é os fingerprint e os olhos que fazem biométrico,
E assim passa a receber em menos, pelo menos foi garantido que em menos de 48 horas, porque a emissão não é no local, mas a emissão é rápida, vai já receber o passaporte eletrónico. Ele iniciou com o passaporte na modalidade não eletrônico, então vai receber o passaporte eletrônico, mas tem que ir presencialmente ali. Agora, aqueles que também já trataram o passaporte e o SME já emitiu o passaporte, estão a ir para fazer duas coisas. Para levantar o passaporte, porque este passaporte é válido, não é? Mas também para inserir já os dados biométricos, de maneira que possa incorporar na base de dados do SME também aqueles que estão a usar o passaporte não eletrônico já ter a base biométrica. Para quê? Caducando o passaporte, ele já estará dentro da base de dados. E assim, da base de dados e assim processar o passaporte eletrónico. E também está a acontecer com as cartas de condução. Não é? As cartas de condução, sabemos que os que vão para ali, e ali é mesmo já emitido a carta de condução, todos aqueles que têm aquele documento que estão à espera das cartas de condução e todos aqueles que querem regularizar por caducidade ou por uma outra razão a carta de condução, basta ali chegar, tem o procedimento, passa na fila e tudo acontece. Outra questão importante que está a acontecer a nível do governo, na minha perspectiva, é de que estamos a consolidar uma outra base de dados. Ou seja, nós temos uma base de dados do cidadão que tem o BI. E hoje as conservatórias... do Ministério da Justiça. Do Ministério da Justiça. Hoje as conservatórias já não estão a emitir o registro de nascimento. Estão a emitir imediatamente o BI. Porque só é possível tratar o passaporte e a carta de condução na base do BI. Então, esta base de dados do BI e agora esta base de dados da SME, elas estão conectadas. Estão conectadas. O importante é também educar o cidadão, que há sempre, quando não há conhecimento de que o cidadão pode fazer isto, e veja, por exemplo, ele não precisa estar na fila para fazer o cadastramento. Basta entrar para o site, que é www.sme.gov.au. Ele faz o seu cadastramento. Conforme a gente faz o cadastramento do NIF, ele faz o seu cadastramento, imprime o seu recibo de cadastramento e quando chegar no SME vai imediatamente retirar só as fotografias e o fingerprint. Mas isto para concluir o quê? Que eu quero dizer essencialmente. Quando o cidadão não tem esta informação, há sempre um oportunista que lhe está a lhe dizer: dá-me só o dinheiro, eu tenho o link e vou resolver. E às vezes vai simplesmente fazer este procedimento que o cidadão tem que fazer e depois vai criar dificuldade para dizer que está a ajudar, mas no final quem vai ficar mal é o quê? É o serviço público e esta cultura da corrupção é normal, já encontramos na fila, lá fora, quem sabe isto já vai dizer: não, eu vou te ajudar, eu vou auxiliar, mas no final ele simplesmente está a fazer um procedimento que o próprio cidadão pode fazer. Por isso, esta questão é importante passar como esclarecer aqui ao telespectador. Eugênio Clemente, estamos a ver a comunicação do SME depois de grandes reclamações da dificuldade em se obter vemos hoje uma comunicação que leva para tudo aquilo que tem estado a ser feito, procurando criar facilidade ao próprio cidadão. Como é que olha para a dinâmica de comunicação, dizer que afinal havia sim problema, mas foram resolvidos esses problemas?
que procedimento o cidadão deve efetuar, né, sobretudo no cadastramento, para depois chegar apenas para colocar o dedo, fazer a fotografia. E temos aqui também essa questão da interconectividade da base de dados, procurando também assim responder à economia de tempo. Como é que olha para essa estrutura de investimento e essa ação do Serviço de Imigração Estrangeira? Bem, primeiro temos que olhar de uma maneira geral para a própria reforma que o Executivo lançou mão. Começamos com Simplifica 1, depois 1.0 e dando mostras de que é possível Angola inscrever uma nova fase no quadro da organização administrativa, em que, de alguma forma, o fim último é servir o cidadão, na base de uma resposta com profissionalismo, economia do tempo e o respeito também pelo serviço público. Eu me recordo que, na altura, depois de uns anos, o próprio Presidente chegou a lançar um repto institucional para a necessidade da melhoria da comunicação institucional e percebeu-se agora que, quando se comunica bem, se resolvem muitos problemas. E estamos a provar isso. Mais comunicação, evitar que as instituições tragam elementos que construam no cidadão não um respeito, mas uma dúvida para com as instituições. Nós já tivemos o caso em que o atraso da emissão dos bilhetes físicos, dos passaportes físicos, se dava conta da ausência de cédulas no país. Esperamos que, pelo menos desta vez, não tenhamos ausência de sistema, não é? E que se funcione no país olhando para esta necessidade em que, quando nós servimos, o cidadão tem menos espaços de questionar ou de colocar dúvida. Aqui, parabenizar toda uma arquitetura administrativa que tem estado a ocorrer no país, ao nível do Serviço da Justiça. Hoje vemos o Ministério do Interior mais comunicativo, percebendo que os cidadãos, quando tratam os seus documentos, e é preciso perceber isso, esses serviços públicos hoje, eles não têm um caráter gracioso. O cidadão já contribui bem. Se o cidadão contribui bem, é necessário que a eficiência e a eficácia na resposta que deve ser dada esteja à altura daquilo que é a procura e as necessidades. Por mim, eu creio que é o consolidar, como disse o Luís, é o consolidar de toda uma organização, é o consolidar de um país que tem um investimento tecnológico nacional, porque quando nós temos este trabalho a funcionar é porque o investimento que está a ser feito também ao nível do próprio setor das telecomunicações está a valer a pena o crescimento do país. É esperar apenas que não se pare por aqui, que se olhe para a necessidade de se continuar a aprimorar e a olhar para o homem, como diz o Luís, as pessoas evitar que haja complicação para se tirar facilidades no processo, e essa complicação também, agora é preciso olharmos para o cidadão, a literacia tecnológica do cidadão angolano. As pessoas têm que fazer um esforço de que o mundo caminha para essa direção, é preciso aumentarmos a literacia tecnológica do cidadão. É necessário que o Ministério das Telecomunicações olhe para um serviço de internet mais rápida, que quem estiver num ponto público possa ter acesso a uma rede de Wi-Fi e poder, de alguma forma, produzir a sua informação ou ter acesso a uma informação de que necessita. Então, eu creio que neste capítulo não está só de parabéns o SME, está de parabéns o esforço coletivo que o Ministério do Interior tem procurado dar do ponto de vista do acompanhamento a tempo na resposta de todos os órgãos que intervenham no serviço público do cidadão. Está de parabéns o próprio processo de organização administrativa, o Simplifica Turismo, tudo aquilo que temos estado a ver faz-nos perceber que, afinal de contas, a burocracia administrativa não é um bom elemento para o desenvolvimento. E estamos a provar, na medida que vamos tirando esses processos menos bons do caminho, vamos percebendo que a satisfação do cidadão torna-se uma realidade. E ainda bem que toca na questão do Simplifica. Eu pergunto ao Eugênio e ao Luís,
A questão hoje da aposta nas tecnologias, a modernidade é boa, chama também aqui a um outro desafio, que é a formação. Quando falamos aqui, por exemplo, da compra da facilidade. Não falo só da venda da facilidade, da compra da facilidade. É exatamente aquilo que o Luís dizia. O facto das pessoas não saberem que antes deve fazer um cadastro e que podes fazer com o seu eletrónico, algo que pode fazer com o telefone, se torna vítima e vai comprar facilidade. Abre-se esse desafio novamente agora da formação, da informação também. Essa literacia passa justamente pelo caráter de como a modernização dos nossos serviços deve ser acompanhada por uma ação que vá psicologicamente tocar o cidadão que procura o serviço. Um exemplo claro, hoje quando nós fizemos uma reserva de voo da TAG, nós depois de constituirmos a reserva no sistema, né, por telefone, vai gerar uma referência. A TAG, quando te manda a referência da tua reserva, já vem com os passos de como é que o cidadão deve proceder para realizar o pagamento do seu bilhete. É isso que tem que acontecer em todos os serviços. A partir do momento que o SME diz que lança uma mensagem, e aqui, uma vez mais, o caráter da interligação institucional. É preciso que haja uma campanha SME com apoio das principais operadoras de telecomunicações. E quando o cidadão começa a receber uma mensagem que diz quais são os passos para aceder à plataforma para tratar o passaporte eletrónico, o bilhete de identidade, o que seja, já isso também facilita. E hoje, se não pode o pai, pode o filho, sim. não é? Olha, e tocou em alguns aspectos que tive a ocasião de abordar diretamente o senhor ministro, que tem a ver, espero que o sistema não caia, não é? Porque depois ali onde não há sistema, há burocracia e atraso, porque não há sistema, mas também temos vários serviços com sistema e depois elas não funcionam porque o sistema está sempre a cair. E é muito interessante da parte do diretor da área de tecnologia, que quando abordado sobre essa questão, disse que estão interessados em dar a oportunidade do cidadão reclamar sobre o sistema. Para evitar o quê? Para evitar que ele chegue, porque ele vai ser notificado, ele é notificado o dia que tem que ir fazer recolher os seus dados biométricos. Ele insere os dados no telefone e depois recebe uma notificação, e aí sim, agregando esta informação dos passos seguintes, e lá vem a agenda de marcação, que no dia X tem que estar no posto X para a recolha biométrica. E acontece que o cidadão às vezes vai lá chegar e lá posto o oficial ou qualquer um diz, não há sistema, não pode ser hoje. E permitir ao cidadão de reclamar, comunicar de que é a minha vez e não tem sistema. Por quê? Para que os vários sistemas e em cadeia de comunicação neste serviço público possa permitir responder. E agora, outra questão muito importante no pessoal de quadro. Eu constatei que, do ponto de vista estratégico, daqui a mais 5 anos, mais 10 anos, Angola terá uma capacidade sustentável de os próprios angolanos assegurarem estes serviços e dos desafios da tecnologia na administração pública. Porque não é normal, no contexto africano, um serviço, um ministério, prover um serviço nesse nível, nesta qualidade, e você encontra, são todos angolanos, todos jovens e técnicos especializados. E eu quero comparar isto com, por exemplo, num dos serviços que usamos de tecnologia, num nível muito alto, que foi a Comissão Nacional Eleitoral. Recorda que ali abaixo tinha, e a própria CNE, tinha mais pessoas que não vou identificar nem raça, mas tu olhas e entra e diz, pá, isto aqui está cheio de estrangeiros. Já no SME, não. Está cheio de jovens técnicos, profissionais,
nos cabos, nos computadores, ou seja, isto dá um pouco certeza de que daqui a 5, 10 anos pode surgir empresas especializadas em cibersegurança que tenham domínio sobre isto. Empresas porque as pessoas, nacionais, exatamente, com jovens técnicos a assegurar esse. Eu acho que é neste sentido estratégico que também quando instituições públicas estão a fazer investimento na tecnologia, tem que olhar nesta sustentabilidade para nós não ficarmos eternamente refém e condicionados dos pensadores e dos grandes servidores lá fora. Mas não é isto que eu senti neste serviço do SME. Isso deixou-me muito entusiasmado. E até, Eugênio, pelo facto também de serem áreas sensíveis, passaportes, bilhetes de identidade. Mas o país é sensível. Não, isso aqui não. O país, a pátria, a terra é sensível. Eu falo sensível do ponto de vista... Mas eu percebi. Percebeu a sensibilidade a que me refiro. São documentos de identidade. E aqui, se de um lado olhamos para a necessidade da formação e a informação para aceder a esses serviços, estamos também aqui a olhar à medida que os serviços se vão aperfeiçoando do ponto de vista tecnológico, de maior modernidade, abre-se também aqui o espaço, e como dizia o Luís, para o surgimento de empresas nacionais poderem prestar esse trabalho. Só permitem-me só uma vírgula antes de continuar. Mas também aqui, para mim, constatei que sabe que o atual ministro do Interior, ele é civil e engenheiro informático. Tem formação nesta área. Emprestou muito da sua base e também da parte que disse, embora ser um serviço sensível e de segurança, não há um sentimento exagerado para o cidadão de que estar ali parece que estás a pôr em causa a soberania ou as pessoas não há esta relação de servidor para o cidadão e não de autoridade para um utente. Eu julgo que isto também é um impacto positivo. Mas deve existir esta leveza na relação. Porque não, nem todos os órgãos existem. Deve haver esta leveza na relação. Principalmente órgãos como este. Eu sempre tenho cuidado de dizer, quando abordado sobre como olho o país, eu já disse aqui nesse espaço, não sou um vidente, mas sempre defendi que com organização e disciplina Angola vai longe. E nós temos que acreditar que o nosso país tem 50 anos de independência, mas tem 23 anos de paz. É um país muito jovem. As organizações, as instituições, elas estão agora a forjar-se num plano de organização administrativa já muito mais voltado para uma intervenção para servir o cidadão e a sociedade e ver a sociedade a galgar numa velocidade pronta para atender o desenvolvimento. Mas há que reconhecer, como diz o Luís, a inserção de muitos jovens. Isso demonstra que o país, afinal de contas, deu um salto qualitativo. Nós podemos ainda não estar no nível das universidades internacionais cotadas nos rankings, mas temos que assumir que já há um conhecimento à altura que o angolano conseguiu granjear com as regiões académicas criadas, com os vários institutos politécnicos existentes no país e um incentivo muito claro de passar à juventude o seguinte, e eu já defendi isso, não há processo de crescimento que não haja sacrifício nem dificuldade, mas há um exemplo de que se as pessoas se empenharem, se os jovens acreditarem pacificamente de que a formação é um sacerdócio e que exige sacrifício de cada um de nós para atingir bons níveis de rentabilidade social, que afinal de contas quem se empenha encontra a compensação do seu esforço. Isso é o primeiro plano. No quadro do serviço, e eu aqui gostaria de tocar num elemento que é fundamental, porque nós quando falamos de passaporte é porque as pessoas precisam de passaporte para viajar. O outro serviço que tem que ser melhorado é o serviço de reconhecimento administrativo dos documentos de viagem. Há um trabalho de um documento que tem que passar pelo Mirex, vai ao Mirex, não tem sistema.
Eu acho que isso aqui... Os sistemas. Aí sim, e sabe o que é que me preocupa? Me preocupa mais, eu me pergunto, se nós que já vivemos na capital enfrentamos esse problema, eu imagino quem está numa província que depois tem que apanhar um voo para viajar para o exterior, quer dizer, tem que mandar esse documento, vem para aqui, o documento não tem... Então, eu creio que aqui também nós temos que melhorar muito isso. Esses serviços já não podem falhar, porque eu repito, não está em causa hoje no cidadão a taxa nem o emolumento para ter acesso ao expediente administrativo, mas encontram constrangimento quando o próprio sistema torna-se ineficiente e inoperante. Sabes qual é o nosso desafio dos sistemas? Eu acompanhei recentemente o Presidente da República tomou uma decisão de investimento que tem a ver com tecnologia. Por quê? Porque o desafio, quando tu tens um banco em que, vamos lá no caso do SME, uma coisa que procurei saber é dizer, ok, estes dados biométricos que estão a ser recolhidos, onde é que estão a ser armazenados? Ele consegue apontar o dedo, é ali, está aqui o CP, com este nível, com esta capacidade. Esta proteção do dado, da soberania do próprio país e da própria entidade, significa que a cadeia de serviço de tecnologia está fechada. Mas nem todos os serviços públicos e privados que nos oferecem solução de tecnologia está assim. O sistema está em Portugal, está na Espanha, sim, está na... E o que é que acontece? Havendo um pequeno problema, a solução para resolver este problema leva tanto tempo porque tem que ligar para a França, quem carrega no botão está na Espanha. Eu acho que o nosso desafio é na capacitação especializada de angolanos, mas neste nicho de serviço, a companheira Sonangol está a fazer investimento estratégico na base de dados e proteção de cibersegurança. Mas, na verdade, nós, Angola, temos que ter capacidade de ter instituições que protegem os dados em Angola e oferecem serviços de tecnologia em Angola. Para os bancos, para a AGT, para todos os serviços. É o que dizíamos há bocado, que aqui, se de um lado defendia essa questão da literacia tecnológica, o Luís falava das pessoas que vendem favores, porque o indivíduo não consegue aceder ao computador para fazer o agendamento. Há também, é por isso que eu digo que há também aqui uma porta que se abre na necessidade das empresas, da maior aposta de empresas, da transferência desses dados. O que o Luís está a falar... Vamos ouvir só o Eugênio rapidinho. Eu quero só ligar o ponto que tu estás a dizer. O maior obstáculo, neste caso que eu me estou a referir, é os próprios contratantes, que é o governo, que às vezes prefere ir contratar uma empresa da Espanha ou de Portugal para oferecer o serviço no banco ou na AGT, do que você, um angolano que tem a capacidade e o conhecimento, e até pode contratar o espanhol para fazer. Nós fizemos isso com o processo eleitoral. Sim, mas não é que significa dizer que nós não temos capacidade. Nós temos um problema, por isso é que eu disse. Eu, às vezes, não gosto de ser muito emotivo quando falo de Angola nos 50 anos, porque senão depois as pessoas pensam que nós estamos a viver 50 anos de tudo muito bem. E temos que admitir que não. Não é que esteja errado, mas nós temos que admitir que o nosso atraso nos coloca na situação em que estamos hoje. O que o Luís está-se a referir relativamente ao armazenamento de dados, os chamados data center, e eu creio que é um investimento, já não me recordo pelo número, mas é um investimento que o Ministério das Telecomunicações está a fazer para que o país tenha um data center nacional onde, de alguma forma, o armazenamento dos dados institucionais possam estar residentes no país. Bom, isso é um esforço, por isso é que eu repito, o investimento qualitativo na educação, ainda que as pessoas coloquem o facto de nós não estarmos no ranking das maiores universidades do mundo, mas já temos quadros nacionais capazes de dar resposta. O lado da defesa do colega Luís, de que é preciso que estas oportunidades se deem também às empresas nacionais, ao empresariado nacional, não deixa de ser uma realidade. Eu também não me convenço
que determinados, porque esse debate de dar oportunidade ao empresariado nacional para estar na linha da frente como parceiro estratégico do Executivo em projetos que têm em causa elementos fundamentais à nossa soberania. Isso não é pedir. E o que o Luís está a fazer, isso não é pedir, isso deve ser uma prioridade das segurança prioridades. de Estado. Daí que nós falávamos de, Agora, o que é que de áreas sensíveis, sim, mas o que é não é? que acontece também aqui? Essas áreas sensíveis, essa emancipação, um empoderamento empresarial para uma maior aproximação ao Executivo, eu creio que isso é um debate que nem merece ser televisivo. Primeiro tem que ser a porta fechada. Para resolvermos primeiro, o nosso maior problema é a falta de confiança entre nós na hora de falarmos de dinheiro. Isso tem que ficar claro. Mas voltando aqui ao nosso tema, eu creio que eu tenho que caracterizar que há uma evolução positiva. Não pode parar. Começou com os simplificas, ou está numa resposta mais próxima do cidadão. O que é que eu sugiro ao Ministério do Interior? E não precisamos de andar muito. A cidade é cada vez maior do ponto de vista da sua geografia e o país também agora tem 21 províncias. É que esse serviço, automaticamente, ele não precisa de se tornar... Nós temos que fazer com que o cidadão sinta por si só, sem que a gente tenha que mostrar tantas coisas. Sim, e o Ministério do Interior pode, como diz o Luís, o que foi feito hoje na Marginal, praticamente é aquilo que temos sentido nos postos físicos. Hoje, sim, ir a um posto físico do SME, já se recebe uma confirmação, já sabes qual é o dia do seu agendamento, já sabes a hora em que tens o agendamento. Esses elementos é o que o cidadão espera numa Angola produtora de petróleo e de diamante. A satisfação do serviço, a evolução, o sentimento de que, afinal de contas, em Angola estamos preparados para fazer parte da geografia do bem-fazer. Se for nesse campo, eu creio que nós não precisamos de pedir. O que o Luís pede aqui, e não é uma mentira para ninguém, sim, realmente também dói quando o espectro de exposição de quem está a fazer um trabalho positivo é sempre o rosto do estrangeiro. E o que o SMF fez, o que o Ministério do Interior tem estado a fazer, é de se tirar o chapéu, sim, senhora. A gente encontra a inserção de muita juventude no serviço. Falando de questões sensíveis, sabe que esta problemática foi no caso da União Africana, quem assegurou toda a estrutura e quem fazia serviço nos corredores por detrás dos cabos eram os chineses, e que depois a União Africana, os Estados africanos vieram a acusar que a China estava a usar espionagem, porque afinal os técnicos todos eram chineses. Ou seja, é nesse aspecto que eu digo, eu fiquei muito feliz, porque ando um pouco por África, sei que muitos serviços em África o ministro está logo com 5, 6, 10 estrangeiros por detrás para até dizer que a nossa tecnologia é mesmo global, mas eu fiquei muito feliz de ver que são angolanos a fazer estas coisas acontecer. Angolanos e jovens. Vamos para o outro tema. O Presidente da República defendeu a continuidade da luta contra a corrupção e contra a impunidade na abertura do ano judicial. Já ouvimos antes o Presidente do Tribunal Supremo também a falar daquilo que não era abonatório nos tribunais, e aqui o Presidente João Lourenço, na abertura do ano judicial, a lembrar mais uma vez que é necessário que a justiça seja justa na sua organização, de modos a ser exemplar na sociedade. Luís Jimbo, e a questão é a mesma para... Olha, o debate sobre a situação da justiça foi retomado naturalmente com a abertura do ano judicial. E eu entendo, numa primeira fase, que hoje o sistema de justiça, os tribunais, a PGR e a Ordem dos Advogados, principalmente estes, aceitaram que, ao tomar autoconsciência que precisam de reforma, precisam de sair do estágio A para o estágio B, algo que antes não era aceitável. E antes o contexto era de que, num contexto em que o Presidente João Lourenço, antes de dizer que a corrupção é o maior mal, e isto configurou que é o agente público que a justiça começou a atacar,
que o juiz e o procurador começou a indiciar e a acusar. Antes, pelo contrário, o gestor público tinha a proteção de que nada lhe vai acontecer, porque o juiz e a PGR, para o acusar, tinha que pedir autorização ou não tinham coragem. O que levou este desafio do combate à corrupção? Mas já naquela altura, o juiz e o procurador, quem sentia a justiça e a mão pesada era o cidadão comum, não é? Era o cidadão comum. Só que hoje, tanto o cidadão comum como aquele que se sente que era autoridade intocável, ou que tinha muito dinheiro, ou que tem muito dinheiro, é intocável, também está a sentir a mão pesada da lei. E esta pressão que está a ser feita sobre os órgãos de justiça, chegamos à consciência que o órgão de justiça não estava preparado para combater a corrupção. Estão a começar a se preparar agora com todos os danos que ela aconteceu. Mas também está a abrir a nossa consciência de N desafios. Por exemplo, a morosidade processual. O Procurador-Geral da República Adjunto anunciou recentemente que o processo começa no SIC. Primeiro começa o problema no bairro, em casa, e depois vão se queixar na unidade policial, no SIC ou no DIP. Só em 2025 tramitou cerca de 800 mil processos. E o rácio de procurador-geral é de 850. Fazendo os cálculos disso, nós estamos numa situação de um procurador para 1000 processos. Humanamente não é possível. Aqui se exige o quê? Que o próprio SIC também tem que ter um investimento muito sério nas tecnologias. Como, por exemplo, hoje, fazer um depoimento. Há uma transcrição automática. Já há aqui as salas em que o seu depoimento não é mais o escrivão que vai para frente, vai para trás. Não, estás a falar e ele está a transcrever de tudo que está a gravar. Mas também ainda temos situações que o juiz que anda com um carro milionário pago pelo Estado, deixa-se vender por uma sentença. Não é um problema, e aqui é outra questão da temática, a dignidade dos venerados juízes. Não é uma discussão financeira ou condições materiais, é uma questão do foro ético. É alguém que passou numa universidade pagando para passar, ou passou lá fazendo faculdade, mas não houve nada de justiça. Passou no INES, passou por influência, e é juiz, vai julgar de acordo à lei e à sua consciência. Qual é a consciência que esta pessoa tem? Esta pessoa tem uma consciência não ética, não moral. Ou seja, estamos ainda bem que estamos agora todos conscientes que o órgão que vela a justiça e impõe a ordem contra o mal está doente, e todos nós, sociedade, somos chamados a participar nesta cura. Né? Muito bem. Eugênio, como é que se olha para esta justiça que se vai percebendo que ela própria não está justa? Olha, eu começaria justamente por aí. Como é que nós vamos... O problema nasce a partir do momento em que se pensou que a corrupção era um mal que infestava apenas o Executivo. Olhou-se para os ministros, para os governadores, para os gestores públicos na vertente do enquadramento do governo, o Executivo, e atacou-se de tudo. Mas depois percebemos que era necessário olhar o país na vertente do Estado e do cidadão. Percebeu-se que o cidadão também é corrupto, porque o cidadão que chega num espaço e oferece uma gasosa porque quer que o documento dele saia mais cedo, nós temos aqui uma passividade de dois agentes que de alguma forma aceitam estar compenetrados na ação. Isto temos que ser reais. Então, há um lado do problema da sociedade que ela própria tem que admitir que entre as dificuldades que encontrou
ela criou as facilidades para que o assunto fosse resolvido, mas também temos que admitir que realmente quando se começou a falar dos problemas na justiça e se ouvirmos aquilo que foi dito pelo bastonário da Ordem dos Advogados, é realmente preocupante, porque eu não estou a ver que esta justiça investada na dimensão que estará em condições de resolver os problemas. Agora, eu vi também 3 discursos que me preocupam. O discurso do procurador teve uma incidência no excesso de prisão preventiva. Quer dizer que não está a existir uma resposta atempada dos tribunais de dar vazão aos processos. O presidente do tribunal falou da inexistência de infraestruturas. Eu também não estou a ver o país a construir tão rapidamente novas infraestruturas, para além daquelas que já foram cedidas. E também na questão das necessidades dos meios. E eu me pergunto, só é juiz ou o carro do juiz só pode ser Prado ou Land Cruiser? Sim, porque agora a discussão que se levanta, e eu quero saber se os carros que têm que ser atribuídos só pode ser Land Cruiser ou Lexus, porque são os carros da moda. Então eu quero saber se só é mérito ter um Land Cruiser, um Lexus, um VX. Mas tu tens a resposta. Qual é? Oh, desculpa, até estou a falar Land Cruiser. Sim, Não é no meu o carro. que eleva a dignidade do juiz. Qual é? É a sua consciência. Então pronto. Por isso é que eu estou a fazer essa pergunta, porque quando se diz assim que os nossos juízes enfrentam dificuldades de meios de transporte, eu pergunto, sem fazer qualquer publicidade, você tem várias marcas hoje. Eu me recordo que uma das grandes medidas que quando tivemos a crise no país, anunciadas pelo Ministério das Finanças, foi que tinha que se fazer a redução da compra de carros topo de gama e que havia de se encontrar um novo mecanismo para atender as necessidades institucionais. E a minha pergunta, repito, a dignidade de uma pessoa é pelo carro. Vamos nesse... Que é a discussão Sim, eu percebo dá sensação, mas eu quero saber. Por essa razão frágil a sua conduta. A conduta é por aí. Reconhecemos que, por exemplo, para atender a eficácia e a eficiência processual e material, as condições de trabalho são determinantes. Eu vou lá chegar. Sim. Os tribunais têm que ter computadores, têm que usar tecnologia. Eu vou lá chegar, não é? Têm que ter as condições materiais, inclusive viaturas e meios, têm a ver com eficácia e eficiência processual. O juiz na organização de nós sermos humanos e racional, de qual temos a consciência do que é justo e o que não é justo. O juiz é a pessoa, por isso nós chamamos venerando juiz, é para mesmo venerá-lo, ok? Esta veneração vem da ética, da conduta em si mesmo. É assim em toda parte do mundo, Alex. Ou seja, já respondi que não é o Lexo. Não, já respondi que... Tem que ser o quê? Isso seria... Já vou lhe responder de outra forma. Sim. O padre, com batina ou sem batina, é padre. O padre, com aquilo ali por cima onde ele faz a missa, do púlpito, do altar, fora do altar, é padre. Andando a pé ou de carro, é padre. Os nossos juízes têm que ser juízes com dignidade em qualquer circunstância. Mas qual é a dignidade? Não é o carro. Eu quero saber. Qual é a dignidade não é o carro, então. Não é o carro. A dignidade é o conceito, é o caráter, é o conceito que se busca, que tu vais buscar na ética, na moral. Então, por isso é que eu estou a perguntar. Eu ouvi, deixa-me só dizer, eu ouvi os discursos e eu me pergunto, de acesso de recurso. Eu ouvi os discursos e me fiquei preocupado quando se coloca a questão das viaturas, porque as viaturas, no nosso entendimento, muitas das vezes a interpretação é que só tem que ser os top de gama. E é aí onde está o maior buraco da nossa despesa. A nossa despesa orçamental,
Porque uma coisa te dá atribuir um carro de 150 milhões de kwanzas, mas depois esse carro, todos os meses, já não custa 150, já vai custar 150 mais 300 da manutenção. Deixa-se explicar. Debate do carro. Não, isso não pode ser debate. Não pode porquê? É merecido para ti. O juiz sem o Lex não trabalha. Não. Isto não pode ser debate. Qualidade de carro. Não pode ser debate. Não façamos isto. Eu não sou eu que estou a fazer. Mas é que está a repetir várias vezes aquilo que eu do mais... Eu não quero usar o termo supérfluo. Sim. Não quero usar este termo. Então eu vou responder. Mas a justiça não passa por debate de Então carro. eu vou fazer o seguinte. Eu ouvi os 3 discursos da cerimónia. E a minha preocupação foi essa, dizer não, nós temos que realmente fazer com que se construa na nossa mentalidade institucional de que existe sim o mérito do benefício que deve fazer a função das pessoas, mas que esse mérito também acompanha o grau de estágio de desenvolvimento que o país tem. Eu não posso criar na ideia do cidadão que o nosso juiz não tenha carro, porque tem carro de 20 milhões que o juiz pode andar, pode ir trabalhar. Deixa a pessoa terminar. Porque o cidadão, quando ouviu aquilo, ficou com a ideia de que o juiz só pode receber uma determinada marca. Mas o que me deixa preocupado, é, este não é assunto, carro. O carro pode mas ser foi assunto. dito, não fui eu que disse. Sim, já percebi que foi dito. Mas eu digo, se quer fazer debate de carro, eu poderia dizer assim, se o juiz quanto ganha, o Ministério das Finanças e banco vejam se garantam crédito com base no salário dele e ele compra o carro que ele gosta, que ele quer. Isto não é um debate de carro, não é um debate da qualidade de acesso à justiça em Angola, do sentimento de justiça do angolano. Não é. E temos que debater o que é o essencial, porque se nós nos agarramos nestas coisas superficiais... Eu não estou-me a agarrar. O país vai ficar parado onde está. Eu estou-me a pegar no tema dos discursos que foram ditos. Os discursos dominaram a sessão. E a sessão foi pública. Era essa a preocupação. Agora, vou entrar num outro discurso. O discurso do bastonário. Aí sim, há um discurso que nos deve... Eu digo, quando nós queremos falar do país, os problemas do país não são do MPLA, não. É a sociedade que emergiu da guerra, cujo fardo tem que ser resolvido por todos. E nesses todos, o juiz que está ali, independentemente de julgar da sua consciência e pela lei, é um cidadão que, de alguma forma, fez um juramento. Então, se este juiz, como diz o bastonário, se existem procuradores, se existem outros agentes que intervêm na administração da justiça, que põem em xeque a garantia dos direitos fundamentais e o assegurar do Estado de Direito, aqui nasce o debate da nossa preocupação. Aqui nasce a repulsa que a sociedade deve fazer, de que, afinal de contas, a sociedade não encontra garantias em quem deve dar garantias para que nós possamos sentir que temos uma sociedade justa, porque aqui sim vale. Quem não tem peso financeiro não tem justiça. Mas aqui há uma coisa que eu discordo plenamente. É a forma como se faz a narrativa dos vários órgãos. Há mais uma discussão de eu preciso condições A, B, C, D para garantir o acesso à justiça. Isto não é verdade. Deixa-me dar um exemplo. Não, vamos falhar por aquilo que foi dito no discurso. Sim, não é verdade como se foi dito no discurso. Sim, vou dar um exemplo. Porque a impressão que fica... Sim, exatamente. É a impressão que fica. Sim, que não é verdade. Não havendo condições, mas eu estou a fazer análise para a corrupção. Estou a fazer análise. Eu não estou aqui a repetir o que tem que ser dito. Vamos ouvir. O sentimento de justiça no cidadão, tudo começa com uma insegurança pública. Houve um acidente, houve um roubo. Os primeiros que têm impacto disto eu levo o caso à polícia e sinto que quem pagou ou quem conhece alguém que quem pode pagar no momento de polícia agilizar o processo, ou se tem um familiar que pode ligar para alguém, ele sente que o processo vai andar.
Ou seja, aquela expressão que o Presidente também disse, e todos eles, que o cidadão sente-se que não há justiça, é nestes momentos, direito, que ele sente que eu tenho direito, vou me queixar no tribunal, o processo não anda, nem sei onde me apresentar, porque houve aqui um caso que não tem uma PGR, ou o juiz de garantia, que agora dizem que os juízes de garantia estão a se garantir. Aliás, o próprio juiz disse que é incompreensível que um juiz de garantia leve mais de uma semana para tomar uma decisão sobre um caso. É isto que o cidadão está a sentir, de que não há sentimento de justiça. A solução destes casos não passa pelo juiz de garantia dizer que eu preciso ter condições para o cidadão sentir que é ouvido, é recebido. Ou seja, passa, condições de serviço, 2, haver um sistema de moralização e denúncia contra quem tem autoridade. Uma maior fiscalização da ação dos juízes. Quando começamos a desfazer tudo aquilo que vai dar sentimento de maior segurança no cidadão, não está lá carro, não está lá casa de banhos nas audiências, não está lá, está a perceber? E eu sinto que nós continuamos, como sociedade, está tudo assim. Eu tenho um trabalhador, tu dizes, tens uma tarefa de ir buscar uma questão no ponto A para o ponto B. Sabe qual é a primeira coisa que ele vai te apresentar e vai pensar e analisar? Eu preciso disso, daquilo, e ele vai te dizer é X. É este comportamento que têm hoje também as autoridades. Não, é a cultura hoje é assim, aquilo que se diz assim, pronto, me estás a mandar uma coisa, imediatamente eu vou calcular no benefício que eu vou receber. Sabe qual é o nosso problema? Não passa por dar carros e não sei o quê, os juízes para resolver as questões de segurança. Não, vou já terminar. Vamos terminar já porque temos outro tema. O nosso problema é que nós gostamos de empurrar os problemas pela barriga e ninguém tem coragem de dizer que esta conduta eu não quero. E vamos chegar no juiz, vamos começar na nossa casa. É simples. O empregado doméstico, quando mexe nas tuas coisas, sabe por que você não despede? Já está comigo há muito tempo. Se calhar roubou porque tem necessidade. E fica lá. Continua a ser teu sócio. O juiz precisa de ter um critério de avaliação. Eu espero que o novo presidente... Deixa-me só terminar. Espero que o novo presidente do nosso tribunal, mais do que os discursos que ele está a fazer, que são bons, e repito, ele vai diretamente incidir sobre os órgãos que tem. E nós falamos dos órgãos. Existem órgãos de inspeção interna. O nosso grande problema é que nós estamos a suavizar o mal. Nós estamos a levar o mal no lugar do bem. E então temos que assumir esta nossa passividade. Vamos assumir. Vamos assumir. Eu não assumo isto. Por acaso, eu não assumo isto. Vamos agora olhar para o Hospital Central do Lubango, que recebeu o certificado de qualidade. Há muito que tem estado a empenhar-se na melhoria do seu trabalho e chega este certificado de qualidade em função daquilo que é o desempenho desta unidade importante para a região Centro-Sul. Para os dois, Eugênio, Clemente. Olha, foi o último a terminar. Sim. Não, eu dou a palavra. Eu começo. Mas daqui a bocadinho vamos colocar uma roleta. Exatamente. Aqui. Mas sabe que isto é um resultado de um investimento sistemático que recorda que teve envolvido, para além da reabilitação que sofreu, mas ela teve envolvido em vários serviços especializados, pessoas envolvidas, e que eu sinto que a qualidade, para mim, é um impacto dos profissionais. Não são as máquinas. Essa certificação não é das paredes e das máquinas que estão lá dentro, mas é do empenho da equipa médica que todos os dias se dedica a salvar vidas. E eu espero que, por estes exemplos bons, se possa incentivar também outros hospitais que têm
tido nota de impacto muito negativo no atendimento às pessoas que já vão para o hospital em circunstância difícil para salvar vidas doentes e depois o tratamento como é feito. Eu espero que o Ministério da Saúde use esta oportunidade para incentivar e até para usar aquilo que a gente chama na sociedade role model, né? Sim, fazer mesmo, olha, tirar um grupo, em vez de despedirem pessoas profissionais que estão em condutas menos boas, vão lá fazer um estágio, mas não é um estágio na técnica, é um estágio no tratamento, no cuidado, em ver como as pessoas são tratadas, como o hospital é gerido, porque nós precisamos de bons exemplos e multiplicar os bons exemplos. Neste caso, está de parabéns a esta equipa, está de parabéns ao Ministério da Saúde e vamos encorajar que mais centros hospitalares recebam esta certificação. Eugênio, vemos aqui um sinal sobre o que muitas pessoas têm vindo a reclamar, que é a humanização nos próprios serviços de saúde. E o Luís aqui, no seu comentário, dizia a certificação não são para as máquinas, mas são para as pessoas. É exatamente aquilo que o utente mais procura, a humanização. E o que é que pode daí advir como sinal até mesmo para assegurar aquilo que já se ganhou? Bem, aqui voltamos novamente ao princípio da ética. E eu, quando se começou a falar da humanização do Serviço Nacional da Saúde, acho que passou-me agora uma inspiração a que todo médico deve fazer um juramento, todo o pessoal da saúde tem uma técnica própria. E eu, aqui o que defendo é o seguinte, eu nunca fui pessoa de aplaudir quem cuidasse mal de alguém que chega a uma unidade de saúde. E eu vou-lhe explicar porquê. Por nós não sermos médicos, o cidadão comum que chega a um hospital, qualquer pessoa, ele sai de casa pensando que ele está doente 100%. E muitas das vezes ele só está doente de 20%. Os outros 80%, mais do que ser atendido pelo médico, é a forma como o hospital o recebe. Meu senhor, Luís Jimbo, fica calmo, vai sentar aqui, vai tirar a sua pressão, vai passar a pressão. Mas eu estou aflito. Não, o que o senhor está a sentir, o médico já te vai atender. Esse é o dever de quem escolheu trabalhar na área da saúde. O Jean dizia que é o juramento de Hipócrates. Exatamente, muito bem. Este é o juramento de quem decidiu ser médico, ser enfermeiro, trabalhar. Essa é a vocação que escolheu. Então essa vocação, no decurso do serviço, não pode ser implorada a favor para que essa pessoa sirva bem. Este é o primeiro ponto. E nós temos que discutir, partindo do princípio de que quem servir mal, ali onde decidiu escolher, tem que ter mesmo responsabilidades civis e criminais. Isso não tem conversa. Agora vamos olhar aqui para o hospital. Agora é que o hospital entra num grande desafio, porque não basta ficar na vaidade de que ganhou um certificado. É mentira, é mentira. Pois, aqui para frente, este certificado tem que dizer quais são os critérios de avaliação que o hospital terá para voltar a ser submetido a nova avaliação para saber se mantém ou ele retirado este certificado. É aqui onde entram outros desafios que espero que nos próximos tempos, mais do que ser anunciado, se diga qual é o critério para que este certificado internacional se mantenha e como é que internamente este hospital, as equipas de gestão vão manter, desde da fiscalização aos seus técnicos médicos, a estatística daquilo que são as principais doenças, as doenças mais desafiadoras, as cirurgias que são realizadas. Porque quando um hospital tem uma qualificação internacional, abre portas à garantia dos visitantes internacionais. Ele sabe que se eu estiver a passar pelo Lubango
e me sentir mal, eu posso ir para esse hospital e esse hospital tem estas especialidades, tem estas capacidades que me vão atender. Por isso, não vale a pena ficarmos na vaidade do certificado. É importante dizer que, sim, pelo investimento que o Executivo abriu mãos ao setor da saúde, para mim, eu já disse aqui, um hospital cardeal, um hospital central militar, um hospital Pedalé, é um orgulho nacional a gente estar lá dentro. Agora, mas a certificação, podemos ter o Hospital Pedalé e nunca ser certificado comparando com os outros do mesmo nível. A questão é, esta certificação, é preciso olhar que do ponto de vista estratégico da mobilidade e da segurança é fundamental. Vem num momento que, se tivermos capacidade de usar tudo, vamos ganhar. Por exemplo, sabe que o Lubango compete, a Zona Sul compete na migração de saúde com a Namíbia e com a África do Sul. E sabes que hoje na África do Sul, e esta já está a se estender também para a Namíbia, principalmente na África do Sul, o cidadão sul-africano cada vez está a se organizar e a repudiar o próprio governo, em atender estrangeiros nos hospitais públicos, porque eles defendem que o dinheiro de saúde, que é o dinheiro público, é para cuidar dos nacionais, não de estrangeiros. E depois também sabemos que as famílias angolanas gastam muito dinheiro para se ir tratar na Namíbia e na África do Sul. Com esta certificação e a informação desta certificação, as pessoas passam a sentir um pouco de mais segurança de que eu a ser tratado no meu hospital é igual ao de ser tratado num hospital fora do país. Porque nós desenvolvemos muito o sentimento da autoestigma, de nós não nos acreditarmos mesmo. Tens um bom médico, eu já ouvi muitas histórias destas que muito recentemente contaram-me, mas este é um aspecto naquilo que tem a ver na migração e no fluxo financeiro de angolanos, eu vou lá chegar, de angolanos para a Namíbia e a África do Sul, e que pode-se comparar em termos de qualificação internacional. Porque depois, uma outra questão é no turismo. O Namíbia e o Lubango acolhem visitantes internacionais. E estas certificações acabam tendo peso nas seguradoras, no seguro internacional, em que, para ela admitir que quem, por exemplo, já teve... para ela admitir que aquela unidade sanitária pode atender dentro dos serviços, um dos requisitos que eles se colocam são as certificações. E é bom que se olhe que tipo de serviços fazem o hospital, para que, havendo circunstância com turistas nesta região, podem ser evacuados imediatamente para um hospital certificado. Sim, mas a minha posição sobre isso é o seguinte: no campo da medicina, todos os países do mundo, aqueles que se investiram de facto, o turismo de saúde, a procura por uma segunda opinião, uma terceira opinião, isso, por mais que o cidadão comum pressione o governo, as clínicas e os serviços estão aí para fazer. E isso hoje não é só na África do Sul, na Namíbia, não. Hoje, quem conhece a Índia é um dos grandes centros de conhecimento da medicina. Eu, por mim, Luís, no que conta não vai ser o documento. E é o que eu disse. O que conta agora é elevar essa fasquia da responsabilidade. Mas há outros critérios que não podem ser descurados nessa avaliação. Porque somos nós que depois gostamos de pensar que os documentos nos são atribuídos por carinho. E eu estou a dizer o seguinte, que o Hospital do Lubango se prepare para que o peso desta patente que decidiu assumir agora vai ter também uma fasquia de responsabilização muito maior, muito mais alta. Agora, a questão do turismo de saúde, ele, para mim,
Se nós quiser, olha, Angola se quiser, só para terminar, Angola se quiser telegraficamente competir, vamos falar dos frangos. Competir com a África do Sul e com a Namíbia é muito simples. Basta que congregue, que aceite que o que tem hoje feito não pode ser só com nacionais. Sim. Temos que ter também aqui uma diversidade de outros médicos, cubanos, brasileiros, indianos e tudo mais. Vamos então olhar para mais dois temas, vêm aí. Angola está a produzir 30 mil toneladas de frango ano. Ainda não é suficiente. Houve agora um encontro e procurou-se juntar o Fundo Soberano, o Ministério das Finanças, o Ministério da Agricultura e do Comércio, para que se possa produzir muito mais e dar resposta às necessidades da Angola e retirar esta pressão aos cambiais. Luís, porque sim, muito rapidamente. Não, ele depois fica com a maior parte do meu tempo fica com o Luís. Não, mas eu quero que... Por favor, por favor, não, pode começar. Não, mas eu começo sempre. Sim, eu começo sempre ele rouba-me sempre mais tempo. Ele no pé 30 minutos fica com por quem não falou antes. Mas pode começar. Mas olha, agora aqui a benevolência do Luís passa o tempo. Não quero ser o culpado. Esteja à vontade. O desafio da produção do frango nacional continua premente, porque nós não podemos olhar apenas para os pintos, para o crescimento dos pintos, temos que olhar para a sua fileira produtiva. E é na fileira produtiva onde também encontramos desafios, os desafios na produção da ração, dos compostos da ração para termos maior produção. Nós já tivemos aqui, eu na altura visitei o projeto do Acucungo, Aldeia Nova. Era um bom projeto para ser replicado. Podia não ser naquela dimensão, só que nós temos um grande problema empresarial. Os empresários gostam de ir para o lado da cadeia, onde já se dá, na sua visão, o maior resultado. Nós primeiro temos que perceber onde é que estão os grandes campos de produção de milho e da soja. Temos que ter. Nós já falamos aqui várias vezes do Triângulo do Milho, Matala, Kipungo, aquela região. Não sei como é que está, não temos. Nós temos aqui que olhar para, primeiro, a fileira, para depois enquadrarmos os atores nas suas diversas áreas que vão estar, quer na produção, com pequenos ou grandes, não é? Grandes aviários, outros que vão estar na fileira da transformação do milho em ração. Só assim é que nós vamos atingir os desafios, resolver os nossos problemas, porque 30 mil toneladas ainda começa a ser muito pouco, sobretudo quando nós sabemos que o frango é um dos maiores produtos de consumo da população nacional. O Eugênio defende que aqui o grande investimento na produção de proteína animal passa exatamente antes pela produção dos cereais. Primeiro tens que atender à capacidade de resposta para que aquela fileira produtiva, naquela escala, atinja seus níveis. Como é que eu vou prever? Primeiro tens que perceber o grau de produção do milho. Depois tens que perceber se esta produção, como é que nós vamos ter a transformação do milho para a ração. Quais são os compostos que nós precisamos para termos uma ração mais nutritiva para alimentar os pintos? Essa cadeia toda tem que ser colocada na mesa. Eu poderia sintetizar numa questão. Primeiro, acho que tem a ver na última forma como tu terminaste a questão, que cria grande impacto nas reservas cambiais. A primeira questão é que o negócio dos frangos é olhado nesta perspectiva. Há um setor que olha que isto é a oportunidade de obter cambiais. E é um setor bem monopolizado, identificado, onde tem os produtores estrangeiros, que, como é frango, basta Angola tem reservas líquidas no estrangeiro, o Brasil, os Estados Unidos e a União Europeia. Estes sabem que pela via dos frangos, garantem os dólares que têm de Angola no estrangeiro, e há aqui um grupo que tem facilidade nisto. Porque o facto real é que, se tu olhares para Namíbia, Lubango, Huila, Benguela, consomem galinha natural, não consomem este frango, não. O churrasco é natural, mas só que a capacidade de produzir galinhas para
vender e ter impacto no mercado não é feita porque não há incentivos. Por várias razões, uma delas deixa de cadeia de valores, mas na verdade aqui todas elas são micro, médias empresas que produzem galinha. Mas nas políticas públicas não há uma vontade agressiva de dizer foi envolvido nesta conferência o Fundo Soberano. Sabe como é que o Zimbábue resolveu este problema? Porque não depende dos dólares, nem tem dólares lá fora. O Zimbábue tem a sua matriz do frango para alimento e do frango para o ovo. Tem a sua matriz. Por que nós não investimos na matriz e continuamos a mandar os pintos de voos, até para o Mochico vai de avião? Ou seja, não é racional. Em tempo de guerra nós produzimos munições para fazer a guerra. Em tempo de paz não conseguimos investir para ter uma matriz de galinha de Angola, com toda esta cadeia que come o milho e o farelo de Angola, que faz o engordo necessário para ser frango. Vamos continuar a importar matrizes estrangeiras ou o frango acabado para vender? Para mim, isto... Não há vontade de nós sairmos dessa situação. É daquelas coisas que tu olhas, não é possível, em 5 anos, se há vontade, o Fundo Soberano, no investimento, pode fazê-lo com laboratório, experimentação de uma matriz também não precisa de ser tudo Fundo Soberano. Não pode, mas eu estou a falar do Fundo Soberano porque estou a falar do nosso dinheiro. É disso que eu estou a falar. Do nosso dinheiro, não é? Mas não podemos continuar a pensar que importar frango acabado, importar ovo e matrizes estrangeiras, nós vamos sair do ciclo até que o petróleo acabe, as reservas líquidas acabam e aí vamos ver que vamos pegar nossas galinhas mesmo aí magra e começar a comer aquele ovo branco e a galinha mesmo gentia, né? Mas isto é inconcebível. Sim, mas é inconcebível nesse sentido. Eu tenho às vezes receio quando até pessoas que deviam nos dar essa garantia, também eles dizem em Angola existe uma máfia organizada que ninguém consegue. Eu fico preocupado com isso. Não é máfia. Não há vontade. Estamos a falar de 30 toneladas que produzimos. Mas importamos 70. Estimadas entre 280 mil toneladas, 300 mil toneladas. Isso é quase 10%. Não há vontade. É que isto garante dólares a sair do país. É possível com políticas acertadas. As políticas existem, o mais importante é mudarmos. Eu já defendi isso aqui e digo, isto é a característica. Eu acho que o maior erro da minha vida foi ter sido parte da organização do Pioneiro Angolano. Foi naquela organização onde se forjou uma consciência de dizer como devíamos olhar para Angola. Quem tem as lições do Pioneiro Augusto Gangula tem dificuldades de compreender porque é que o país não avança. E muitas das vezes abdicar a vontade de falar de Angola com algum sentimento dói, porque realmente, numa altura como essa, nós já não devíamos estar a discutir comida só para nós. Nós devíamos estar aqui numa procura do mercado. Deixa-me só lhe dar um dado importante nos frangos. Sabe que a KFC, por exemplo, que é uma grande produtora de comidas à base de frango, tu precisas chegar a um padrão de requisito do frango para elas comprar. Sabe que o Zimbábue foi um jovem amigo meu. Estivemos juntos num projeto internacional, chegou lá, investiu, o Estado apostou, está a fornecer para a África do Sul galinhas para churrasco. Cá em Angola, sempre a comermos miúdas. Eu nem sou da geração, a galinha, nós sabemos a parte do pai, é naco. Hoje não, é asinha, miúdas a gente jogava nos gatos para comer. Hoje não, estão a importar. Estão a ficar milionários com coisas que a gente dava para os gatos comerem. Isso não faz sentido. Sim, mas voltando aqui à nossa vaca fria, só para me fechar nesse aspecto. O que eu defendo nesse tema e outros temas, só para fechar a minha
parte, sem aqui romantismo, é o seguinte: dói-me a forma como às vezes os nossos programas não atingem os seus níveis de resultado. Isso depende de nós, depende da vontade política, depende da sociedade, de perceber se Angola só vai ser para comprar ou se nessa altura também já devíamos estar a vender a patinha para a China, não é? O rabinho da galinha para a China. Essas coisinhas é que nós temos que refletir. Vamos a Carlota Dias já em exercício, é o nosso último tema. É a nova secretária-geral da OMA, depois da semana passada termos falado das eleições, os desafios da OMA. Agora aqui, Carlota Dias, com esta missão dessa organização, como dissemos a outra vez, com grande responsabilidade naquilo que é a construção ou reconstrução de um grande tecido que é a família, que hoje sentimos a família completamente atacada. Então, Carlota Dias entra exatamente em ação. No vosso entender, qual é a grande prioridade, mais do que aquilo que nós ouvimos nos discursos, Eugênio? A grande prioridade de Carlota Dias trazer o debate dos problemas que enfermam a sociedade ou a família, que é a base da nossa sociedade. E os problemas estão plenamente identificados. O Presidente falou da mutilação genital, mas eu vou dizer, a violência doméstica continua a ser um grande problema. Nós estamos a ter aqui desvios comportamentais que não são nossos, derivam de uma ordem social internacional. Vimos os relatos que vieram do Brasil, do Carnaval do Brasil, onde nós temos a ver tendências familiares a terem outras mudanças, que nós temos que ter a capacidade de trazer este debate para todos nós. Nós temos o desafio de olharmos realmente o que é que está a enfermar as famílias angolanas, as tendências culturais que vêm das realidades africanas, algumas tradições nossas que começam a se perder e que começamos a assumir outras. Estes são os grandes desafios. Agora, tudo vai depender de como Carlota Dias e a equipa com quem vai trabalhar vão ter agilidade de colocar os debates desses temas para que, de forma nua e crua, a sociedade possa falar deles. Muito bem. Luís, antes de fechar, vamos só olhar aqui para uma notícia de última hora. Sim. O Irão já elegeu, ou já indicou o novo líder. Trata-se de Mojtaba Khamenei, filho do falecido líder Ali Khamenei, 56 anos, mesma linha do pai, tendência, o que nos espera neste conflito agora que já... Muito rapidamente para cada um, antes de darmos o novo, quer dizer que é o novo Ayatollah é o líder espiritual. Não, é o líder do país. Não, atenção. O Irão tem um presidente. Sim, mas o líder espiritual acaba por ter esta... É preciso termos esse entendimento. O presidente é uma coisa. É uma coisa. Sim, e o novo líder... assim, o que é que acontece? Sendo a nova linha e da forma como os eventos aconteceram, a situação no Médio Oriente ainda é preocupante. Ainda é preocupante. Nós vamos esquecer que se eles elegeram um sucessor, cujo sucessor, o antecessor é o pai, e o pai morreu naquelas condições, não vejo que venha com flores e rosas, não acredito. Luís. Olha, estou mais na expectativa de ouvir o Trump se vai dizer que ele deu o aval ou não para este sucessor. Ele disse que não ia admitir que não fosse, mas deixaria menos, ficaria mesmo só nesse comentário. Prefiro ir já imediatamente a Carlota. Olha, sabe que a Carlota tem o seguinte desafio. O primeiro, no meu entender, é a identidade da OMA. Durante muito tempo, por razões históricas, a OMA era a mamã da OMA. Isso ver a quem ela sucede, a Joana Tomás, não trouxe uma nova identidade para a OMA. Aliás, a Joana era tão jovem que teve que ficar na identidade de ser mamã para se identificar como líder da OMA. Mas se hoje vejo a sociedade
os desafios que tem o MPLA e outros partidos políticos é a sociedade, a conjuntura. O partido é conjunto de pessoas na sociedade e as pessoas hoje, que é a matriz política, têm características muito desafiadoras relativamente à mulher. Não só a OMA se identificar com uma mulher angolana que pode levar todos esses tipos de problemas que a mulher vive hoje. A mulher zungueira, a mulher que é violentada, mas a mulher que tem dificuldade na universidade, a mulher que tem dificuldade de assumir, que tem barreiras de assumir uma liderança porque acha que tem esta capacidade. Ora, eu sinto que, do ponto de vista da nova liderança, o desafio é colocar a OMA numa narrativa em que o partido MPLA sinta que a mulher jovem, as mulheres estão a vir e seguir as políticas públicas do MPLA pela via da OMA. E isto tem desafios tremendos internamente e externamente, que é preciso a nova líder repensar. Mas não pode continuar na forma como ela se apresenta. A OMA não pode continuar a se apresentar, que é aquela que só aparece para quando xinga as mulheres, vai gritar com os músicos, ou quando um homem está a ir na OMA para bater porque for ele queixar. Não, hoje os desafios da mulher na sociedade angolana são complexos. Sim, e na mesma dimensão dos desafios. Só para complementar o que disse o Luís, mas aqui eu não creio que isso seja uma tarefa para se atribuir a responsabilidade só a Carlota Dias. Não, a OMA, deixa eu só explicar. Ela é a liderança. Mas aqui eu chamava mesmo a responsabilidade da liderança do próprio partido em si. Porque, tal como disseste, nós nos habituamos a ver a OMA com as mamães da OMA. Mas essas mamães... Aquilo foi em tempo de guerra. Exatamente. Mas nós ainda temos essas mamães. Sim, essas claro. mamães estão aí. Por exemplo, nós temos que fazer referência para chamar a colação dessas pessoas. Pessoas como a própria Joana Lina, a própria Carolina Cerqueira, que saiu agora da Assembleia, Luísa Damião, a governadora que está em Cabinda, a governadora que está no Cuneno, a governadora que esteve no Ambo. Essas mamães que nós nos habituamos ainda a ver na linha da frente, elas não podem silenciar-se. Elas têm que ajudar a construir a voz da OMA como garante do espectro da família, onde a mulher é o centro da proteção e é a mulher o fundamento da educação. Agora, e aí é uma outra questão, agora puxaste-me outro ponto. Sim. É que hoje os maiores desafios que a sociedade vive, o problema da corrupção, o problema da violência, o problema, todo é na base da família. E o centro da família é a mulher. E se a OMA não se posicionar nas questões sociais como no centro para apoiar e resgatar o valor da mulher na sociedade, na política, vai ser muito desafiador ver como ela empresta a sua classe associativa para ter ganhos políticos para o MPLA. Muito bem. Luís Gembo e Eugênio Clemente, muito boa noite. Boa noite. Boa noite, obrigado. Bom dia, da continuidade do dia 8, não é? Da mulher. Todos os dias da mulher. Não, estás a fugir. Qual do dia? Hoje é mesmo o dia delas. Está institucionalizado, deve ser respeitado. Não, arranja confusão lá em casa. Todas as mulheres, o telespectador, nós estamos para lhe servir. No canal de notícias, vem mais. Mantenha-se aí, sobretudo se não for descansar, porque a informação é exatamente para si que nós trabalhamos. Boa noite. Esperamos estar novamente juntos assim que for necessário.